Bom dia a todos, desculpe a demora, tivemos algumas intercorrências, por isso que eu estou começando agora. Hoje, então, 7º dia da setena de São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, Senhor, socorrei-me e salvai-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a São José. São José, homem justo e obediente ao Espírito Santo, patrono e protetor da vida, guarda do Redentor e da Igreja, pai custódio, casto e fiel esposo, educador do menino Jesus, operário, padroeiro dos trabalhadores, santo de todas as causas e patrono da boa morte. Intercedei junto a Jesus, para que vivamos a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, para que tenhamos uma boa morte e cheguemos à vida eterna. Amém. Valei-nos, São José. O Salmo 131. Confiança filial e repouso em Deus. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. José e Maria, a mãe de Jesus, se admiravam com as coisas que dele eram ditas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande parte dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. José e Maria, a mãe de Jesus, se admiravam com as coisas que dele eram ditas. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. José e Maria, a mãe de Jesus, se admiravam com as coisas que dele eram ditas. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amado protetor, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que invocaram vossa proteção, imploraram o vosso socorro, tivesse ficado sem consolação. Cheio de confiança me apresento diante de vós e me recomendo com fervor ao vosso patrocínio. Ah, não desatendais as minhas orações, ó Pai nutrício do Redentor, mas ouvi-me favoravelmente e dignai-vos acolhê-las. Amém. Hoje, então, é o 7º dia, vida escondida em Nazaré. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 51. Que é a continuação até do evangelho que nós partilhamos ontem, né? Depois que José e Maria encontraram o menino Jesus no templo, né? E ele falou, né? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai. Eles não entenderam o que ele disse. Isso foi ontem, né? De hoje é o versículo 51. E desceu com eles e foi a Nazaré. E lhes era submisso. E sua mãe conservava todas essas coisas no seu coração. Bom dia, amor. Quer partilhar alguma coisa? Bom dia, pai. Bom dia, Lucas. Tudo bom? Louvado seja Deus. Então, nós estamos reunidos aqui do 7º dia da setena. Quer partilhar de alguma coisa ou eu já entro? Se você quiser entrar, pode entrar. Tá bom. Ou quer que eu... Então, vai você. Então tá, tem um textozinho que eu vou ler e a gente vai partilhar. Eu achei bem interessante ele, né? Os evangelhos, luz perene para os fiéis até o fim dos tempos, nada relatam sobre a vida diária no lar da Sagrada Família. E poucos detalhes nos transmitem dos principais episódios da infância de Jesus, como a apresentação do templo, a adoração dos reis, a fuga para o Egito ou a perda e encontro do menino Jesus no templo. Apenas São Lucas, após narrar essa cena, faz referência à vida oculta de Nosso Senhor, resumindo nessa frase, que é o que nós lemos no Evangelho. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Que fez Jesus nos anos decorridos até o seu batismo no Jordão? Quais eram suas ocupações? Frequentou alguma escola? Teve amigos? Sobretudo, que razão
sapiencial o levou a viver entre os homens durante tantos anos sem lhes manifestar sua divindade? Essas e muitas outras perguntas vêm sendo suscitadas pela piedade dos fiéis desde os primeiros anos do cristianismo. Cabe saber se para elas há alguma resposta. Então, todo mundo, a gente quer saber como que foi, né, a vida da infância de Jesus. Com base em diversas passagens dos Santos Evangelhos, podemos compor alguns aspectos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo em Nazaré. No início de sua vida pública, vê-se que ele era conhecido como Jesus de Nazaré, filho de José. Até a gente partilhava um tempo atrás, né, que nas cidades pequenas, né, nossos avós que contam muito isso, né? Ah, olha ali, a Tatiana, filho de fulano, filho de ciclano. O sobrenome da pessoa era filho de tanto, não era assim, né? O meu nome, Tatiana Diniz Martins. Ah, Tatiana Martins. Não, era Tatiana, filha, né, de Gorete e de Luiz. Ah, Tatiana, filha do Luiz, né? Então, era assim naquela época, né? Então, Jesus de Nazaré, filho de José. Na sinagoga da sua cidade natal, os judeus se perguntavam, não é esse o filho do carpinteiro? Porque a profissão de José era carpinteiro. E não é Maria sua mãe? E segundo São Marcos, os nazarenos o conheciam como carpinteiro, o filho de Maria. Portanto, com base nas palavras da Escritura, sabemos que Jesus era apenas filho do carpinteiro. E era assim que ele era conhecido. Mas carpinteiro ele era também. Bela lição de humildade e despretensão. O homem-deus, que com um simples ato de vontade, poderia criar quantos universos quisesse, exercer uma humilde profissão de trabalhador manual. Pensar assim, né? Que na profissão de José, ele exercendo a sua profissão, ele ensinava a Jesus a profissão. E foi assim que Jesus foi carpinteiro também. Né? Ali com o seu pai, vivendo o dia a dia. Então pensa, né? Maria cozinhando, né? E José ensinando a profissão de carpinteiro para o filho, né? A gente colocando nos dias de hoje os valores, né? Assim como, né, o Wellington, às vezes eu acho muito bonito, ele tá fazendo alguma coisa, ou tá lendo a palavra, ou mesmo tá consertando alguma coisa, o Lucas tá ali olhando, né? Tá observando. Isso é bom para a criança quando vai, né, crescendo e vai vendo que meu pai é ativo em casa, meu pai vai fazendo as coisas, ou mesmo quando o Wellington tá me ajudando. Ele vê e ele quer fazer, isso é um exemplo. Na casa de Nazaré, o maior, essa é a parte que eu acho muito fantástica desse texto, por isso que eu quis ler ele. O maior se submete ao menor. Maria Santíssima, venerada como Senhora e Rainha por todos os anjos, obedecia a seu esposo e por outro lado, exercia autoridade materna sobre o Filho do Altíssimo. E São José, reconhecendo embora a superioridade de Maria e a infinita de Jesus, dava ordens e conselhos à sabedoria eterna encarnada. Então havia uma hierarquia. Se a gente olhar hoje, a hierarquia que a gente tem que ter em casa, certo? Na palavra não diz? Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Essa passagem dá o que falar, né? Não, mas hoje em dia, por causa do feminismo e tudo mais, as mulheres não gostam dessa palavra submissão, como se fosse algo ruim, né? Ela foi trazida como algo ruim, mas ela não é algo ruim, porque é a hierarquia da casa, né? Então, nós mulheres pegamos isso, né? Maria, venerada como Senhora e Rainha de todos os anjos, obedecia a seu esposo. E, por outro lado, exercia autoridade materna sobre o Filho do Altíssimo. Ou seja, ela tinha autoridade de mãe, que o Senhor, que Deus deu para ela, autoridade de mãe. Por mais que ele era Deus, o menino Deus, ela tinha autoridade, ela corrigia quando tinha que corrigir, né? E orientava quando tinha que orientar. Não é porque ele era o menino Deus que ele sabia de tudo. Se fosse isso, ele não precisava vir no seio de uma família. O evangelista não deixa dúvidas a esse respeito. Jesus lhe era submisso a José e a Maria. Fazendo-se homem, sujeitou-se às mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Deixando-nos assim um exemplo a seguir. Entretanto, num ponto, ele não se submeteu às contingências humanas, não frequentou nenhuma escola rabínica. Com efeito, lê-se no Evangelho de São João, os judeus se admiravam e diziam, esse homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, esse conhecimento das Escrituras? Com isso, quis, porventura, nosso Redentor ensinar, ou se quer insinuar,
que os jovens não precisam submeter às disciplinas eficazes aos estudos? Por certo, não. Todos os fatos de sua vida devem ser contemplados levando em consideração seu desejo de fazer o bem a todos. Eu vou parar por aqui. E por que será que ele tinha tantos ensinamentos, né? Porque José lhes ensinava. E aí é o papel do pai e da mãe, né? Hoje a gente sabe a educação como está hoje, né? Que está precária, sim, e a gente quer deixar a responsabilidade sempre para a escola, porque meu filho está para a escola, então é a escola que vai ensinar, né? E a gente não ensina para os nossos filhos, a gente não vai atrás. Claro que tem coisas, por exemplo, a Clara está no 6º ano, tem coisas que eu não lembro mais, né? E aí, quando tem que fazer lição de casa, eu culpo o Google ou pergunto para alguém e a gente vai se virando. O que a gente não pode é deixar a responsabilidade para outras pessoas. A gente tem que tomar a responsabilidade dos nossos filhos para nós. Olha o exemplo da Sagrada Família, né? Jesus não frequentou nenhuma escola, mas não está querendo dizer que a gente não tem que estudar. Pelo contrário, ele estudou em casa. A educação dele era a educação domiciliar, porque o projeto era outro. Hoje em dia existe o homeschooling, que é a educação domiciliar, e quem escolhe pelo homeschooling sabe que existe uma educação personalizada, ou seja, eu estou começando a fazer isso com o Lucas, de ensinar os valores cristãos juntamente com aprender letras, aprender o alfabeto, e você começa a conduzir, e eu percebo que é exatamente isso que José fazia naquela época, né? Com os conhecimentos dele. Hoje pela manhã, hoje é aniversário do Lucas, né? E ele gosta muito do filme de José do Egito, e a gente colocou o filme para ele, que é o que ele mais gosta, por ele assistir todos os dias e várias vezes no dia. A gente que fica ponderando, não já assistiu hoje, né? E na história de José do Egito, o pai, né, Jacó, ensinava o filho, José. Foi ele que ensinou a ler, a escrever, né, a ter várias, né, facetas, digamos assim, né, ensinar várias coisas, né? E aí foi José e usou isso no futuro. Mas por que eu estou querendo dizer isso? É trazer a responsabilidade para os pais, né? Qual está sendo a nossa responsabilidade hoje? Será que a gente está dando, né, a responsabilidade da educação para outras pessoas? Não é só porque está na escola que a escola é obrigada a educar, no sentido de português, matemática, enfim, das matérias. Mas nós também temos que ver como que está sendo ensinado, né? Se meu filho precisa de um reforço, eu vou auxiliar. Claro que muitos pais trabalham fora, mas mesmo trabalhando fora podem estar a par, né? Eu acho que fica isso a lição para nós, né? E a gente pegar essa mensagem da Sagrada Família e trazer para a nossa vida, né? Que a Sagrada Família é o exemplo para nós, né? O menino Deus quis ser submisso à sua mãe e ao seu pai. Então é uma lição para os filhos e é uma lição para os pais. Os pais têm autoridade sobre os seus filhos, né? Não tenha medo de dizer não quando precisa dizer não, né? Não tenha medo de repreender quando tem que repreender. Ah, mas meu filho vai ficar traumatizado porque eu não deixei no passeio da escola. A gente tem que parar com isso, dos mimimis, porque os nossos filhos crescem fracos, não sabem decidir as coisas. Por quê? Porque a autoridade que foi dada por Deus para você pai, para você mãe, você não está exercendo, né? Então fica essa mensagem. Eu paro por aqui se o Ayrton quiser complementar alguma coisa, mas para a gente poder refletir. Qual é a autoridade nossa hoje em dia? Se você não tem, retome esta autoridade para a sua vida hoje. Sobre a questão da submissão, eu acho que a gente já falou em algum momento da setena sobre isso, sobre essa questão de se colocar debaixo da missão, né? Então, só para reforçar no sentido daqueles que exercem um ministério, exercem uma pastoral, né? Aqueles que têm alguma função, algum ministério dentro da igreja. O nosso sacerdote, ele preza muito, né, a questão do casal estar junto nisso. E é justamente para tirar, né, do coração, principalmente da mulher e de alguns homens soberbos, esta questão da submissão. Ah, porque eu sou inferior? Não, não é isso. A submissão é você estar debaixo da mesma missão. Quando a Tatiana me conheceu, eu já
já exercia o ministério de pregação dentro de um grupo de oração. Então nós começamos a namorar, ela começou a me acompanhar, né? Depois nós casamos, né? E o que ocorre nisso? Ela agora, ela participa de forma fiel, ela está debaixo da missão que me foi concedida. Claro que hoje também ela já prega, né? Isso foi um chamado de Deus, nós pregamos junto, né? Então, independente se isso vai ocorrer ou não, de vocês pregarem juntos, vamos colocar assim, dentro, né, dando o exemplo da nossa realidade. Independente se vai pregar junto ou não, ela está debaixo da minha missão. Então não é mais a minha missão, é a nossa missão. Aí vem os filhos. Os filhos também eles têm que participar disso, eles estão debaixo desta missão. Tanto é essa palavra submissão, tanto ela não é inferiorizando a mulher, porque o menino Jesus lhes era submisso a partir desse momento. Vou ler para você. E ele disse-lhes: para que me buscáveis? Não sabieis que devo ocupar-me nas coisas de meu pai? Ou seja, da missão dele. E eles não entenderam o que lhes disse. E desceu com eles e foi a Nazaré, e era-lhes submisso. E sua mãe conservava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, se ele lhes foi submisso, é porque era a vontade de Deus que Jesus lhe fosse submisso. Que Jesus estivesse debaixo da missão deles naquele momento. Ou na missão deles, quem? José e Maria. Aí Maria era submissa a José, por quê? Porque era esposa de José. Como a Tatiana bem colocou aqui, essa questão também da submissão. Estava debaixo da missão, participava da missão, acompanhava na missão de José. Então, eu só quero que você tire do seu coração essa questão da inferioridade, essa questão do feminismo, que tanto vem ferindo você dentro da própria Santa Igreja. Se o menino Deus, a hierarquia que você colocou, era o maior, lhe foi submisso. Se a Santíssima Virgem, que é sem mancha do pecado original, lhe era submissa, é por quê? Porque Deus queria dessa forma, Deus quis dessa forma. E não é vergonha nenhuma, não é ser inferior, né? Nós sabemos que Deus, ele é o centro, somente o Senhor é o centro. De fato, nós somos pequenos. No Salmo a gente coloca bastante isso, né? Meu coração não é orgulhoso, né? Vamos abandonar a vaidade, vamos abandonar o orgulho, a soberba, e vamos tomar de fato essa autoridade do nosso papel, quanto segundo a vontade de Deus, porque só assim você viu que o menino Jesus cresceu em idade, em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Aqui nós podemos pegar a questão da realidade moral, né, e da realidade espiritual, da realidade da fé e a realidade da razão, né, o ensinamento cotidiano, mas também os valores cristãos. Então, perceba o equilíbrio, né? E você, pai, você, mãe, é chamado a dar esse equilíbrio. Vivemos e pedimos para que você tenha como mestres de vida interior, de guardar no coração, de silenciar, de olhar para dentro de si, de ter os valores sempre a partir dos ensinamentos de José e Maria. Porque a única coisa que eles fazem e que eles querem e que é a missão deles é formar Jesus Cristo em você. Assim como eles formaram Jesus Cristo para Nazaré, né? Para que depois Jesus de fato, né, entregasse o seu preciosíssimo sangue, né? A sua carne, o seu sangue no alto da cruz, na sua paixão, crucifixão e morte, e nos trouxesse aí a salvação, nos religasse com Deus, né? Esse foi o chamado da família de Nazaré, nos entregar o menino Deus, preparar ele e depois nos entregar o menino Deus. E nós de fato o recebemos todos os dias na Santa Missa, através do seu corpo eucarístico, do seu corpo vivo, né? Então, comungar Jesus eucarístico é comungar Deus de fato. É uma experiência com Deus de fato. A Eucaristia não simplesmente representa, não lembra, mas é Jesus que se entrega para nós. E naquele momento é muito bom, eu tenho vivido essa experiência, eu tenho pedido quando eu entro na fila da Eucaristia, quando eu estou participando da Santa Missa, eu tenho pedido auxílio a José e a Maria para que eles me auxiliem, né, a comungar Jesus da forma como ele é. Ou seja, é Deus
é Deus. Não é simplesmente uma presença de Deus, é Deus. É aquele Deus que São Tomé disse, eu quero tocar nas suas feridas, eu quero colocar a mão no lado dele, para que eu creia de fato que ele está vivo, que ele está no meio de nós. E isso você pode fazer no corpo eucarístico de Jesus. Não vá para a missa simplesmente por uma superstição, não seja simplesmente um religioso por superstição, por uma tradição, ou, mas se eu não for bonzinho, eu não vou encontrar. Não, realmente deseje o céu. E quando você comunga, você está comungando o céu. O céu é Jesus. O céu é Jesus. Então traga o céu para sua casa. A família de Nazaré não vivia dessa forma. Eles não eram religiosos piedosos. José não formava Jesus. Maria não era a primeira educadora de Jesus. A Tati falou do homeschooling. Logo veio isso na minha mente. Maria, a primeira educadora, porque ela educava Jesus. José passava os valores para Jesus, né? Como você falou também de Jacó, né, que ensinava José. Isso é a história lá do Antigo Testamento, né? José do Egito. Então Jacó ensinava ele aos papiros, né? a Torá, as vontades de Deus, os desejos de Deus, os ensinamentos religiosos. Da mesma forma, não deixe simplesmente o seu filho na catequese. Ensina você também ele. Ensina ele. Pega, vai estudar, né, a nossa doutrina através do catecismo da igreja, através da Sagrada Escritura, vai meditando, vai apresentando para ele esses valores, ele vai te imitando, né, nos momentos de oração, e aí ele vai aprendendo, e aí ele vai tomando gosto, né, de fato, isso é importante sermos cristãos verdadeiros, autênticos. Eu não levo ele para a missa, já estou até estendendo um pouco mais. Eu não levo ele para a missa porque ele bagunça muito, ele não se comporta, né? A Tatiana também falava belamente sobre isso numa outra pregação, de que se o seu filho não tem os momentos de oração em casa, né? Rezando o Santo Terço, rezando uma ladainha, um ofício de Nossa Senhora, né? Logo, ele não saber como se comportar na Santa Missa. Então, na igreja doméstica, que é a sua casa, que é a casa da misericórdia, a casa de Nazaré, é importante você rezar, é importante você mostrar para ele, né, como se comportar na oração, porque quando ele for para a Santa Missa, ele vai entender que na missa não se leva brinquedo, que na missa não se fica comendo, que na missa não se fica avoado olhando para o teto, né? Nós temos que ser inteligentes, nós temos que ser sábios e defender os nossos filhos da astúcia de Satanás. Ele não quer que nós sejamos cristãos verdadeiros. Por quê? Porque isso salva a nossa alma e salva a alma daqueles que nos assistem também. Então, pai e mãe, tomem José e Maria de Nazaré como exemplo para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. E que essa vida oculta, essa vida escondida de Jesus Cristo, seja a sua vida interior. Se manifeste no seu castelo interior, entre você, a sua esposa, Deus e os seus filhos. Amém? Amém. Ó São José, homem do silêncio ativo, nos longos anos que vivestes em Nazaré, com Jesus e Maria, fostes assíduo à oração e ao trabalho, e destes testemunho de desapego total das coisas do mundo. Obtende também para nós, pais cristãos, a graça de cuidarmos bem do bem-estar da nossa família, sem nos tornarmos materialistas e esquecidos de Deus, para sabermos assim transmitir aos nossos filhos o testemunho do trabalho honesto, do sacrifício perseverante e do serviço desinteressado, por amor de Jesus e de sua igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. A oração final, a ladainha do glorioso e do justo São José, nós oferecemos em ação de graça pelo aniversário do nosso filho Lucas, por todos os aniversariantes desse dia também, e por todas as famílias, né, que participaram de alguma forma dessa setena, para que todas as graças elas possam ser colhidas como frutos verdadeiros e autênticos na sua vida, não só na questão espiritual, mas também na questão física, né, nas áreas da sua vida
diante das enfermidades, diante do desemprego, diante de uma paternidade e uma maternidade ausente, para que agora ela comece a ser presente e verdadeira, para que no seu coração seja gerado entusiasmo, força, obediência ao Espírito Santo de Deus. Tudo que foi vivido, tudo que foi anunciado, tudo que foi pregado nessa setena, que seja com a mesma força daquela palavra que Jesus disse a Pedro, quando ele pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus diz até 70 vezes 7. Então nós vemos a importância do 7, da setena, que seja o teu coração a frutificar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente as graças dessa setena. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Nutrício do Filho de Deus, rogai por nós. Desvelado defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Glória da vida doméstica, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos infelizes, rogai por nós. Esperança dos enfermos, rogai por nós. Padroeiro dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. O Senhor o fez dono de sua casa, e príncipe de todos os seus bens. Deus, que em vossa inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que venerando-o neste mundo como protetor, mereçamos tê-lo no céu como intercessor. Amém. Deus Todo-Poderoso, que no vosso desígnio de amor quisestes confiar os inícios de nossa redenção à guarda de São José. Por sua intercessão, concedei à Igreja a mesma fidelidade em conduzir a termo a obra da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Vem aqui. Você não quer vir mais? Eu quero, mas a irmã falou que espera, né? Então vem. Esse rapazinho faz 4 anos hoje! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe e Maria também.
que os anjos vos guarde para sempre. Amém. É vida, é vida, é vida, é vida, é vida, eterna, 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 com Jesus! Que seja para todos vocês aniversariantes a bênção de Deus Nosso Senhor, por meio de São José e da Santíssima Virgem Maria. Estivemos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Louvado seja Deus. Valei-nos São José. Valendo São José. Valendo São José. Valeu, São José.